O trabalho que eu fiz em 1976 seria o meu último. Eu tenho uma condição chamada de artrite reumatoide com inúmeras complicações, uma sendo lúpus, desde quando eu tinha 13 anos, quando meus rins falharam. Em 1956, as técnicas avançadas que existem agora para aqueles com problemas nos rins não existiam. De fato, foi considerado um milagre que eu tenha sobrevivido, mas sobrevivi com a perda de aproximadamente metade de cada rim. Eu me considero com muita sorte por ter sido capaz de ter uma vida produtiva e ativa por tanto tempo com as chances estão contra mim. Até agora, com a ajuda de exercícios, dieta, amigos e fé, eu me sinto muito abençoada. Mas minhas atividades são limitadas. A pesquisa que Dom e eu realizamos, até aquele ponto, nos trouxe através do conhecimento de uma forma altamente incomum de cura, e foi em parte a minha condição que nos fez dedicar tão intensamente a um exame desse tipo de cura. Cirurgia psíquica tem apenas uma relação tangencial com a cirurgia ortodoxa e não tem relação alguma com a medicina ortodoxa. É, como todos os tipos de cura pela fé, impossível. Introdução. De se provar, e a reação natural e padrão, não apenas de cientistas, mas de qualquer pessoa que não tenha feito nenhum tipo de pesquisa no assunto, é um automático descaso e extrema incredulidade. Isto é esperado. Se não fossem pelos muitos anos de pesquisa, esta seria provavelmente nossa reação também. Entretanto, nós, como muitos que investigam a cirurgia psíquica, sabemos que não tínhamos nada a perder investigando essa possibilidade. Nenhum paciente de cirurgia psíquica nunca foi perdido porque nada acontece de fato ao corpo físico do paciente. É verdadeiramente uma forma psíquica de cura. Consequentemente, nós gastamos algum tempo nas Filipinas e no México fazendo parte de um exame das possibilidades da cirurgia psíquica. Este é um exemplo do que um cirurgião psíquico cria como uma manifestação para os olhos. É um quarto filipino. O paciente está despido, exceto pela vestimenta que é necessária para suas partes íntimas, e está deitado na cama, que pode em alguns casos estar revestida com uma cortina de banho. Usualmente uma tomada emprestada do quarto do hotel. O curandeiro, um homem religioso, e alguém que geralmente já gastou 10 ou 12 anos de sua vida rezando para se tornar um curandeiro, caminhando na selvageria das montanhas vulcânicas de Luzon em solidão, entra no quarto. Ele traz nada exceto talvez a Bíblia. Geralmente o curandeiro é acompanhado por um assistente que funciona como um intérprete, para usar um termo familiar com a nossa cultura, um assistente cirúrgico, para usar um termo mais preciso, um auxiliar de limpeza. O curandeiro normalmente sabe muito pouco de inglês. Ele ou ela começa pegando as mãos e movendo-as sobre o corpo, com as palmas viradas para baixo. Nós somos informados que este é um método de varredura do corpo como uma máquina de raio-x faria. Um local para a cirurgia é então escolhido e se o curandeiro é destro, a mão esquerda é pressionada firmemente contra a pele. A pele parece se separar e o interior do corpo é visto. Esta manifestação parece bem real e qualquer um que tenha visto um cirurgião psíquico genuíno trabalhar e não tenha estudo o fenômeno cuidadosamente vai jurar que o corpo foi aberto com as mãos. A mão direita então entra nesse local aberto e manipula dentro do corpo. Introdução. É muito interessante o caso do qual eu fiz parte. Foi dito ao curandeiro que eu tinha artrite. Ele fez a varredura do meu corpo com a ajuda de um assistente. Então ele abriu a cavidade abdominal e com um som bem líquido puxou gentilmente, mas firmemente, o que pareciam ser órgãos ao invés de juntas. Não era desagradável, mas, para mim, como paciente, foi intrigante, como eu não tinha artrite nos meus órgãos. Ele então removeu o que parecia ser 3 peças bem pequenas e longas de material com sangue no centro das quais havia uma peça de material duro. Isto feito, ele removeu sua mão esquerda. A incisão desapareceu sem uma cicatriz ou traço de qualquer tipo. Os 2 homens, neste caso, limparam o que havia se tornado uma quantidade considerável de sangue, lavaram suas mãos, e então usaram óleo de bebê e passaram na pele abdominal, massageando em silêncio. Quando eu perguntei o que o curandeiro estava fazendo trabalhando na área abdominal, o intérprete traduziu minha pergunta, e então traduziu de volta a informação de que a varredura havia mostrado 3 cistos em cima do meu ovário direito.
e o mau posicionamento de ambos os ovários que havia ocorrido através dos anos de uma vida muito ativa. O puxar foi o reposicionamento dos ovários para que eu não ficasse com desconforto durante a menstruação. A remoção dos cistos teve o mesmo propósito. Apesar do meu ginecologista ter diagnosticado esses 3 pequenos cistos quando eu era uma mulher bem jovem, eu nunca havia falado deles para Dom Alquinze, de fato, para ninguém, já que conversas sobre esses assuntos não são fascinantes. Uma outra pessoa sabia desses cistos, minha mãe, mas ela estava a 19.000 quilômetros dali. No meu retorno aos Estados Unidos eu pedi ao meu ginecologista que examinasse a área e ele confirmou que os 3 cistos não eram mais palpáveis. Eles haviam desaparecido, e o nível de conforto do meu ciclo menstrual estava correspondentemente bem melhor. A massagem com o óleo de bebê é uma forma bem simplificada e não explícita de cura magnética, na qual preces são oferecidas e uma luz protetora é visualizada em torno da área afetada para que a cura seja auxiliada. Eu e Dom acreditamos que a abertura do corpo para a remoção de partes, o fechamento do corpo, e a manifestação de sangue e todos os outros. Introdução. Materiais são materializações do mesmo tipo daquelas materializações de fantasmas e OVNIs. Entretanto, nós nunca realizamos nenhuma tentativa de preservar vestígios desta cirurgia psíquica. Nós estamos cientes de que isso não preenche os rigores do método científico existente hoje, mas é nossa crença que não acharíamos nada ao olhar os resultados de tal análise da manifestação. Parece que uma pessoa, não obstante o tanto que ela deseja ser curada, ficaria bem apreensiva e nervosa, já que a abertura do seu próprio corpo, físico ou psíquico, parece bem traumática. Uma vez que as mãos do curandeiro estão sobre você, uma mudança distinta de atitude emocional e mental ocorre em cada indivíduo com os quais eu conversei que tenham experimentado este fenômeno. A cirurgia psíquica chama de presença do Espírito Santo. Deve ser considerado parte do fenômeno. No final de 1977 e início de 1978 nós acompanhamos Dr. Andrija Puharich e seus pesquisadores associados à cidade do México para investigar uma cirurgiã psíquica mexicana, uma senhora de 78 anos chamada Pachita, que já praticava a cura por muitos anos. O dom veio para ela no campo de batalha com o exército da Vila Pancho, e tal como nas Filipinas, a maioria dos seus pacientes eram nativos. A única diferença em sua técnica é a cultura da qual ela veio. Nas Filipinas, cura psíquica veio a partir de uma extrema crença literal no cristianismo como ensinado por missionários espanhóis por 300 anos. Cristianismo era o centro da vida de praticamente todos os filipinos. Uma alta porcentagem ia à missa diariamente, e enquanto eu e Dom estivemos lá era a Semana Santa de 1975. Nós fomos capazes de assistir às evidências de um tipo cruel de cristianismo literal que era praticado ali. Na Sexta-feira da Paixão, por exemplo, havia uma grande procissão católica através das ruas de Manila. O que era diferente sobre essa procissão é que havia um ser humano pregado de verdade na cruz. Muitos almejaram aquela posição. Aquele que alcançou, quando solicitado seu comentário, simplesmente respondeu que ele se sentia muito exaltado e esperava que fosse escolhido novamente no ano seguinte. No México, como o cristianismo é comumente presente, é sobreposto por uma crença indígena extremamente forte que é dura e taciturna. Vem à nossa mente as memórias dos sacrifícios maias de inocentes nos degraus das pirâmides mexicanas. Introdução. Consequentemente, Pachita usava uma faca bem rudimentar com 13 centímetros de lâmina. Ela passou entre todos do grupo de pesquisas vendo nossas reações, especialmente a minha, já que eu era a cobaia da turma. Já que as operações foram realizadas comigo de barriga para baixo, eu não posso dar um relato direto do que se passou, mas Dom me informou que a faca parecia desaparecer 10 centímetros para dentro das minhas costas e era então movida rapidamente através da espinha. Isto se repetiu diversas vezes. Pachita estava, ela disse, trabalhando em meus rins. Novamente nós não tivemos intenção de conservar a evidência, já que sabíamos que não serviria para nada. Muitos já tentaram pesquisar cirurgias psíquicas pela análise de seus produtos e consideraram os resultados inconclusivos ou nulos, indicando que a cirurgia psíquica é uma fraude. No livro Arigo, por John Fuller, o trabalho anterior do Dr. Puharich com o curandeiro sul-americano com aquele apelido,
A cirurgia psíquica é cuidadosamente examinada, e para aqueles interessados neste assunto nada usual, esse livro é um começo. Eu nunca tive sucesso em encontrar um médico ortodoxo disposto a testar os possíveis resultados desta experiência mexicana. Isto se deve ao fato de que o procedimento usado para testar os rins pode, se os rins já estiverem bem incapacitados, causar a falência dos rins mais uma vez, e nenhum médico ortodoxo deseja correr este risco. O próprio Dr. Puharich hesitou que eu fosse submetida a esse procedimento. Com todas suas frustrações, investigações em áreas no limite do fenômeno psíquico são muito interessantes, informativas e recompensadoras ao pesquisador que é paciente e cuja abordagem ao tema é simplesmente centrada em colher dados ao invés de tentar provar, passo a passo, hipóteses sobre o que ele pesquisa. No material de manifestações deste tipo de materialização são discutidas e a informação é bem interessante. De volta aos Estados Unidos, apesar de eu não poder mais trabalhar com a máquina de escrever, eu ainda estava apta a oferecer as meditações semanais e receber estudantes avançados para trabalhos individuais. Em 1978 James Allen McCart escutou sobre nosso grupo, primeiramente de um número de pessoas que já haviam meditado em nossas reuniões de domingo à noite e seguiram para formar um centro de luz e preservação da natureza em Marion County, Kentucky, e depois de um Introdução. Programa de rádio de 2 horas no qual Dom e eu participamos em Lexington, Kentucky. Ele veio juntamente com várias pessoas do grupo de meditação de Marion County para experimentar nossas meditações. Depois de 2 meditações o grupo como um todo parou de vir, mas Jim fazia a viagem de ida e volta de mais de 225 quilômetros quase toda semana, começando na primavera de 1980. Jim havia, por muitos anos, procurado por algum método para ajudar a humanidade. Nascido em 1947, e formado em administração e pedagogia, ele já havia estudado métodos alternativos de ensino de expansão de consciência. Já havia iniciado trabalho com crianças de sua cidade, mas ele começou a sentir um desejo muito forte de descobrir uma ideia mais clara sobre aquilo que ele estava procurando. Em 1972, ele participou de um curso de estudo em expansão da consciência chamado de autocontrole cerebral, com um bronco-homem das montanhas que vivia em um chalé de madeira a 10.000 pés de altitude nas montanhas rochosas do Colorado. Durante este curso ele aprendeu, pela primeira vez, sobre a possibilidade de comunicação com civilizações avançadas de outros planetas, não através de qualquer método feito pelo homem como rádios, telégrafos ou artefatos eletrônicos, mas através do uso dos lobos frontais do cérebro humano. Já que esta experiência essencial era realizada no meio do mato, entre rochas, pinheiros e juníperos, ele decidiu procurar por um pedaço de terra igualmente remoto sobre o qual ele poderia então oferecer estas experiências de autocontrole cerebral a outros. Em 132 acres no centro do Kentucky, com um riacho sendo usado como estrada de acesso, ele formou os laboratórios de desenvolvimento e pesquisa de Rock Creek e começou a trabalhar com o assunto mais próximo do seu coração, a evolução da humanidade. Ele realizou vários seminários sobre esse assunto, mas encontrou pouco interesse nessa área e então retornou a uma vida caseira de solidão para os próximos 6 anos e meio, cultivando sua própria comida, meditando e estudando. Ele ainda estava curioso com relação a como seria uma comunicação clara com seres inteligentes avançados, e então, ele apreciou bastante as meditações com o grupo de Louisville, mas ele também já havia se interessado anteriormente em um trabalho sendo realizado por um grupo em Oregon. No outono de 1980, ele viajou do Kentucky para Oregon para trabalhar com este grupo, que estava supostamente se comunicando com o mesmo grupo que Edgar Cayce se comunicou em transe profundo. Introdução. Entretanto, o aprendizado que ele recebeu das reuniões de domingo à noite e o estudo avançado que ele teve comigo falaram mais alto em sua busca interior. Aparentemente de sua própria vontade, sua mente se decidiu por ele em apenas 2 meses em Oregon. Ele achou que deveria retornar a Louisville e trabalhar comigo e com Dom. Em 23 de dezembro de 1980, ele chegou a Louisville, tendo viajado 8.000 quilômetros das florestas do centro de Kentucky para Oregon e de volta a Louisville. Dom e eu ficamos infinitamente gratos pela ajuda de McCart. Suas habilidades eram extraordinárias.
Ele tinha uma noção do material metafísico desde seus dias de faculdade, e ele já havia lido extensivamente através de todos esses anos. Então ele chegou a este trabalho muito bem informado sobre nossas áreas de estudo. Ele era capaz de executar a parte física da pesquisa, preenchendo, fazendo notas, transcrevendo fitas, e cuidando das correspondências que estavam atrasadas desde a piora da minha condição. Jim, sempre meticuloso, vendeu sua terra. L.L. Research se uniu aos laboratórios de desenvolvimento e pesquisa de Rock Creek, mantendo nosso nome de parceria antigo para nossas publicações. Compramos uma nova máquina de escrever, os dedos de Jim, fortificados por 6 anos e meio de prática. Venceram minha velha máquina de escrever, e nós nos ajeitamos para fazer. O que? Nós ainda não sabíamos. Nós pensamos em fazer um novo livro, atualizando o que nós aprendemos em Segredos dos OVNIs, e tínhamos papéis em branco, prontos para serem preenchidos. Jim começou a fazer uma pesquisa reversa em nossos arquivos volumosos. 3 semanas após seu retorno, o contato com Ra começou. Durante todos os anos que eu tenho canalizado, sempre canalizei consciente, usando minha própria liberdade para aproximar conceitos de telepatia da minha própria linguagem. Em 1980, um amigo de longa data e membro do grupo de meditação, Elaine Flaherty, teve uma morte jovem e trágica. Ela tinha diabetes juvenil e morreu em seus 30 e poucos anos. Eu me sentei com ela por muitos dias no hospital antes dela finalmente deixar o seu corpo, e ela me disse diversas vezes que queria ter certeza que seu marido, Tom, ficasse sabendo que ela estava bem depois de sua morte, pois ela sabia que deveria morrer. Ela contou ao Tom, também um membro antigo do grupo de meditação. Introdução. Após o funeral, Tom veio até mim e me pediu se eu poderia tentar entrar em contato com Elaine. Tendo participado de muitas sessões espíritas e não tendo muito comprometimento pessoal com o tipo de comunicação que se pode esperar de um contato com parentes fisicamente mortos, eu estava relutante a princípio de tentar essa mediunidade. Entretanto, eram meus bons amigos e eu não podia dizer não. Tom, Don, e o filho de Elaine de Tom, Mike, se reuniram comigo para a primeira tentativa. Após alguns momentos concentração consciente para um contato com Elaine, eu fiquei sem noção do tempo, e quando eu acordei, Tom tinha como a voz de Elaine gravada em fita falando através de mim. Aquela foi minha primeira experiência com transe. Eu não sabia, e até hoje eu não sei, como ocorreu. Tom me pediu mais uma vez se eu poderia fazer isso e novamente eu entrei no que parecia ser um estado de transe muito profundo, sem me lembrar de nada e escutando o que parecia ser a voz de Elaine na fita após a sessão. Don declarou que se tivesse me escutado sem me ver teria certeza de que era Elaine. Este trabalho era extremamente desgastante para mim e eu pedi ao Tom para aceitar o fato de que eu realmente não queria continuar a ser esse tipo de médium. Tom concordou, dizendo que já havia tido o que Elaine prometeu e estava satisfeito. Entretanto, apenas uns dias depois, enquanto trabalhava com um estudante avançado de meditação, Leonard Cecil, eu recebi um novo contato, um que eu nunca havia tido antes. Como eu faço em todos os casos, eu desafiei esta entidade em nome de Cristo, ordenando que ela fosse embora caso não viesse como um mensageiro da consciência do Cristo. Ela continuou, então, eu me abri para esse canal. Novamente eu entrei quase imediatamente em transe e a entidade, que se chamava de Ra, começou sua série de contatos conosco. Este contato está ainda em desenvolvimento, é fascinante, e para mim, uma fonte de alguma perturbação. A pessoa que decide se tornar um canalizador vocal a princípio já deu um passo que é, para algumas pessoas, bem difícil, ou seja, a vontade de falar as palavras de alguém que não é controlado por nós. Na canalização de livre vontade, é possível escolher parar de canalizar. Porém, é também possível transparecer completa falta de sentido, pois o canalizador nunca sabe anteriormente qual o próximo conceito será. Eu me apresso a acrescentar que esta falta de sentido nunca ocorreu em minha experiência e que a canalização sempre fez uma quantidade boa de sentido. E, em muitos casos, tem sido bem inspiradora. Entretanto, em uma sociedade. Introdução. Na qual você é ensinado a medir suas palavras com cuidado, parece um ato irresponsável exclamar aquilo que vem à sua mente. Quando, para que o contato ocorresse, o transe devia ser alcançado,
o desconforto cresce para algo próximo de um pânico da minha parte. Eu não sei como o procedimento para um transe funciona, e eu sempre tenho medo de que nessa sessão nada vai acontecer. Eu vou permanecer consciente, e eu não vou receber nenhum contato. Novamente, isto nunca ocorreu. Já que nem eu, nem outros do grupo, têm uma ideia real de como me ajudar além de certo ponto a alcançar o estado de transe, não há nada a ser feito além de simplesmente seguir adiante. Dom declara que, apesar do meu estado de transe ser similar a outros que ele já observou, é o que ele chamaria de recepção telepática em estado de transe. Apesar de eu ter estudado literatura em meus dias de universidade e ter sido uma bibliotecária durante muitos anos, ler o material com frequência me apresenta a oportunidade de aprender uma ou duas palavras e certamente expandiu minha mente na área da ciência, o que na minha educação sempre faltou. O que me preocupa talvez mais que qualquer outra coisa é que alguém que leia este material vai considerar que este ser humano que eu sou tem algum tipo de sabedoria que Ra certamente tem, mas eu certamente não tenho. Se este trabalho te impressionar, eu posso apenas te pedir, por favor, faça uma delicada diferenciação em sua mente entre as palavras e o médium através do qual as palavras vieram. Você não deve, por exemplo, esperar que a torneira seja responsável pela qualidade da água que sai dela. Certamente todos nós no grupo de pesquisas tentamos, através da meditação e da vida diária, nos preparar o melhor que podemos para estas sessões. Entretanto, o que vem através de nosso grupo fala por si só e não pode ser dito para refletir a sabedoria ou a então chamada evolução espiritual de qualquer um de seus membros. Como nossa filosofia popular diz, somos apenas passageiros neste ônibus. Se você tiver alguma pergunta enquanto lê, por favor, sinta-se à vontade para escrever para o grupo Rock Creek. Seu correspondente, Jim, nunca ignorará uma carta, e já que ele tem suas próprias experiências das próprias sessões para compartilhar, ele finalizará esta introdução. Introdução. Jim McCarthy, nós somos iniciantes quando se diz respeito a saber como o contato com Ra é realizado, e foi somente através de um processo de tentativa e erro, sessão por sessão, que nós aprendemos mais sobre como auxiliar nosso instrumento, Carla, no sentido mental, espiritual e físico. Nós estávamos tão animados sobre o contato de Ra quando começou, a princípio, que nós tínhamos 2 sessões por dia durante dias, mas nós então aprendemos que este procedimento era muito pesado para Carla. Nós determinamos cerca de uma sessão por semana há 10 dias agora, o que nos permite nos preparar para cada sessão com muito mais cuidado que parecia ser requerido enquanto as sessões acumulavam. Uma grande quantidade de dedicação vai para as perguntas que Dom faz ao longo de cada sessão. Cada um de nós contribui com ideias, mas a grande massa de trabalho da linha de questionamento é realizada por Dom. Já que ele tem anos de experiência na investigação do fenômeno de contatados por OVNI necessário para desenvolver a fundação intelectual requerida para qualquer tentativa de montar as diversas peças desse quebra-cabeça. Ele também tem a intuição que é vital ao acompanhar as inesperadas e profundamente reveladoras respostas que Ra tão frequentemente dá com mais perguntas, desenvolvidas no calor do momento, para se aproveitar dos novos insights. Com a decisão de realizar uma sessão em um dia, nós acordamos na manhã da sessão, comemos um café da manhã leve, e começamos a série de passos que irão melhor nos ajudar a completar a sessão com sucesso. Eu faço uma massagem nas costas da Carla de meia hora para relaxar seus músculos e juntas antes de cada sessão, pois ela terá que permanecer absolutamente parada por mais de 1 hora. Então nós meditamos para que a harmonia que nós tentamos produzir em nossas vidas diárias seja intensificada, e para que nossos desejos sejam unificados no desejo único de ver o contato com Ra. Nós então realizamos nosso ritual de proteção e limpeza do ambiente no qual o contato será realizado e colocamos Carla em uma posição confortável na cama, cobrindo seu corpo com um cobertor branco, seus olhos com um pano branco. E ligamos os 3 microfones dos gravadores de fitas cassete bem abaixo do seu queixo para não perder nada da sessão caso 1 ou 2 gravadores parem de funcionar. Introdução. Nesse momento, tudo o que é visível da Carla é seu cabelo e seu nariz aparecendo no meio do mar de tecidos brancos que a envolvem. Enquanto ela mentalmente recita a prece de São Francisco, Dom alinha a mesa que tem uma Bíblia, uma vela, um incenso e um cálice de água, alinhados com sua cabeça,
como recomendado por Ra. Depois que Dom acende a vela e o incenso, ele e eu andamos o círculo do em torno da Carla e repetimos as palavras que iniciam cada contato. Em algum momento depois disso, Carla se separa de seu corpo físico e Ra então o usa para produzir as palavras que formam as respostas para as perguntas de Dom. Eu medito e envio luz a Carla enquanto a sessão durar, somente parando para mudar os lados das fitas enquanto elas terminam cada lado. Quando a sessão termina, Dom aguarda alguns momentos para Carla retornar a seu corpo usualmente bem rígido, chama por seu nome algumas vezes até que ela responde. A ajuda a sentar-se, esfrega seu pescoço um pouco, e dá o cálice cheio d'água para ela beber depois que eu e ele o enchemos do máximo de vibração de amor que podemos. Já que Carla não tem ideia do que ocorreu durante a sessão, ela fica sempre muito curiosa para saber como foi. Ela tem que se contentar com pedaços de informação de segunda mão até que eu possa transcrever a sessão a partir das fitas, o que usualmente é bem fácil já que Ra fala bem devagar e forma cada sílaba com enunciação precisa. Participar desta comunicação com Ra tem sido extremamente inspirador para cada um de nós devido à mistura de eloquência e simplicidade que caracterizam as respostas de Ra. A informação contida no material de Ra tem sido de extrema ajuda para nós no sentido de aumentar nosso conhecimento do mistério da criação e nossa evolução através disso. Nós esperamos que possa também ser útil a você. L.L. Rissart Dom Alkins Carla L. Rueckert Jimmy Secate. Louisville, Kentucky 7 de julho de 1983. Fotografias do material de Ra, seção no 88, 29 de maio, 1982. Primeiramente, se fotos forem tiradas de um trabalho, a imagem visual deve necessariamente ser aquilo que é, ou seja, está bem que vocês fotografem apenas um trabalho real, sem nenhuma imitação nem substituição de qualquer material. Não deve haver distorções que este grupo possa evitar, tal como nós não iríamos desejar distorções em nossas palavras. Em segundo lugar, não é aconselhável fotografar o instrumento, ou qualquer porção do ambiente de trabalho, enquanto o instrumento estiver em transe. Este é um contato de banda estreita, e nós desejamos manter energias elétricas e eletromagnéticas constantes quando suas presenças forem necessárias e completamente ausentes no caso contrário. Em terceiro lugar, uma vez que o instrumento estiver ciente da realização de fotografias, quer seja antes ou depois do trabalho, o instrumento deve ser requisitado responder continuamente a perguntas, assim garantindo que nenhum transe é iminente. Nós solicitamos que qualquer fotografia diga a verdade, que elas estejam datadas e que brilhem com clareza a fim de que não haja sombra de qualquer expressão além das genuínas, que podem ser oferecidas àqueles que buscam verdade. Nós viemos como humildes mensageiros da lei do Uno, desejando reduzir distorções. Nós solicitamos que vocês, que têm sido nossos amigos, trabalhem com quaisquer considerações, tais como as acima discutidas, não com o pensamento na remoção rápida de um detalhe não importante, mas, como em todas as maneiras, considerem tais como outra oportunidade de, como o adepto deve serem vocês mesmos e oferecerem aquilo que está em e com vocês, sem nenhum tipo de pretensão. Fotografias. Ra, seção no 2, 20 de janeiro de 1981, coloquem na cabeça da entidade um cálice virgem de água. Coloquem ao centro o livro mais proximamente alinhado com as distorções mentais do instrumento, que estão alinhadas mais proximamente com a lei do Uno, este sendo a Bíblia que ela toca com mais frequência. Ao outro lado da Bíblia, coloquem uma pequena porção de incenso, em um incensário virgem. Ao fundo do livro simbolizando Uno, aberto no Evangelho de João, capítulo 1, coloquem uma vela branca. Foto tirada em 9 de junho, 1982. Fotografias. Ra, seção no 69, 29 de agosto, 1981. Neste trabalho em particular há uma ligeira interferência com o contato devido ao cabelo do instrumento. Nós podemos sugerir a combinação deste material do tipo de antena em uma configuração mais ordenada anterior ao trabalho. Foto tirada em 9 de junho, 1982. Fotografias.
Nós posicionamos 3 microfones de gravadores de fitas bem abaixo de seu queixo de forma que nós não perderíamos nada da sessão se o gravador 1 ou 2 não funcionasse, o que já aconteceu. Da introdução do material de Ra. Foto tirada em 9 de junho, 1982. Fotografias. Ra, sessão no 2, 20 de janeiro, 1981. O alinhamento apropriado é com a cabeça apontada a 20 graus ao norte pelo nordeste. Esta é a direção a partir da qual as distorções de amor-luz mais novas ou da nova era, que são menos distorcidas, estão emanando, e este instrumento achará conforto nelas. Foto tirada em 9 de junho, 1982. Fotografias. Ra, sessão no 2, 20 de janeiro, 1981. O instrumento seria fortalecido pelo uso de uma túnica branca. O instrumento deve ser coberto e inclinado, os olhos cobertos. Foto tirada em 9 de junho, 1982. Fotografias. Da introdução ao material de Ra, cada um de nós contribui com ideias, mas o grosso da linha de questionamento é realizado por Dom, que é o questionador, já que ele tem anos de experiência em investigação do fenômeno de contatados por OVNIs, necessários para se desenvolver a fundação intelectual que é requerida em qualquer tentativa de se encaixar as diversas peças deste quebra-cabeça. Foto tirada em 9 de junho, 1982. Fotografias. Da introdução ao material de Ra, nós estamos com uma média de uma sessão a cada semana ou 10 dias agora, o que nos permite nos preparar para cada sessão com o maior nível de cuidado que parece ser necessário na medida em que as sessões se acumulam. Uma grande quantidade de pensamento é dedicada às questões que Dom pergunta durante cada sessão. Foto tirada em 9 de junho, 1982. Fotografias. Da introdução ao material de Ra, depois que Dom acende a vela e o incenso, ele e eu andamos o círculo do Uno em torno da Carla e repetimos as palavras que iniciam cada contato. Em algum momento depois que a Carla deixa seu corpo físico, Ra então usa para fazer as palavras que formam as respostas às perguntas de Dom. Eu medito e envio luz a Carla pela duração da sessão, apenas deixando de fazê-lo para virar as fitas na medida em que cada lado termina. Nesta foto, Carla não está canalizando Ra, mas sim cantando Maravilhosa Graça, já que de acordo com as instruções de Ra, o instrumento deve estar constantemente falando se seus olhos estiverem cobertos durante a sessão de fotos. Foto tirada em 9 de junho, 1982. Fotografias. Esta foto foi tirada imediatamente após Carla responder a seu nome e ter os olhos descobertos, de alguma forma bagunçando seu cabelo. Foto tirada em 9 de junho, 1982. Fotografias. Da introdução ao material de Ra, quando a sessão acaba, Dom aguarda alguns instantes até que a Carla retorna a seu corpo usualmente quieto e duro. Ele chama seu nome algumas vezes até que ela responde. A ajuda a se sentar, esfrega seu pescoço um pouco e dá a ela o cálice cheio de água para beber depois que ele e eu enchemos de nossas vibrações de amor tanto quanto podemos. Foto tirada em 9 de junho, 1982. Fotografias. Jim está transcrevendo a sessão no 89 na tarde de 9 de junho, 1982, enquanto barra de chocolate, um de nossos 4 gatos, observa. Foto tirada em 9 de junho, 1982. O exterior do quarto de Ra, a porta e janelas de canto são partes do lado externo do quarto no qual as sessões de Ra ocorreram desde janeiro de 1981. Foto tirada em 9 de junho, 1982. Fotografias. Carla segurando nosso amigo de longa data, Gandalf, de 13 anos de idade.
Foto tirada em 26 de junho, 1982. Dom, no escritório, conversando com quem o fotógrafa, Jim, e atraindo uma audiência felina também. Foto tirada em 26 de junho, 1982. Fotografias. Jim e Carla se preparam para a meditação que sempre precede uma sessão de Ra. Foto tirada em 26 de junho, 1982. Carla. Foto tirada após a sessão de Rano. 92, 8 de julho, 1982. Em 15 de janeiro, 1981, nosso grupo de pesquisas começou a receber a comunicação do Complexo de Memória Social, RA. A partir desta comunicação precipitou-se a Lei do Uno e algumas das distorções da Lei do Uno. As páginas deste livro contêm uma transcrição exata, editada apenas para remover algum material pessoal, das comunicações recebidas nas primeiras 26 sessões com Ra. Seção 1. 15 de janeiro de 1981. 1.0. R. Eu sou Ra. Eu não falei através deste instrumento antes. Nós tivemos que esperar até que ela estivesse precisamente sintonizada, pois nós enviamos uma vibração de banda estreita. Nós os saudamos no amor e na luz de nosso infinito Criador. Nós estivemos observando o seu grupo. Nós fomos chamados ao seu grupo, pois vocês têm uma necessidade pela diversidade de experiências em canalização que vão com uma mais intensa, ou como vocês poderiam chamar abordagem avançada ao sistema de estudo dos padrões de ilusão do seu corpo, sua mente e seu espírito, que vocês chamam de procurar a verdade. Nós esperamos oferecer a vocês um tipo de direcionamento diferente sobre a informação que é sempre a mesma e sempre será. A Confederação dos Planetas a serviço do Infinito Criador tem somente uma declaração importante. Essa declaração, meus amigos, como vocês sabem, é todas as coisas, tudo da vida, toda a criação é parte de um pensamento original. Nós exercitaremos cada canal se formos capazes. A recepção de nossa frequência é uma capacidade mais avançada do que aquelas vibrações mais amplas, recebidas de outros membros, para um trabalho mais introdutório e intermediário. Deixe-nos, por um momento, analisar o pensamento. O que é, meus amigos, o pensamento? Quais pensamentos você teve hoje? Quais pensamentos foram parte do pensamento original hoje? Em quantos de seus pensamentos a criação habitou? O amor estava presente. E o serviço era gratuitamente ofertado. Você não é parte de um universo material. Vocês são partes de um pensamento. Vocês estão dançando em um salão no qual não existe matéria. Vocês são pensamentos dançantes. Vocês movem seus corpos, suas mentes e seus espíritos de forma excêntrica, pois vocês ainda não compreendem totalmente o conceito de que vocês são partes do pensamento original. Seção 1. Nós deveríamos agora transferir para um instrumento conhecido como Dom. Eu sou Ra. Pausa de 2 minutos. Eu sou Ra. Eu estou novamente nesse instrumento. Nós estamos próximos de iniciarmos um contato, mas estamos tendo dificuldades penetrando uma certa tensão e distração mental que são, de certa forma, características deste canal. Nós iremos, portanto, descrever o tipo de vibração que está sendo enviada. O instrumento nos sentirá entrando no campo energético em um pequeno ângulo sobre a parte de trás do topo da cabeça, em uma área estreita, mas de forte intensidade. Nós não somos capazes de oferecer qualquer condicionamento devido a nossas limitações de transmissão. Portanto, se o instrumento puder sentir esse efeito particular, ele pode então falar nossos pensamentos enquanto eles chegam para ele. Nós iremos novamente tentar esse contato. Eu sou Ra. Pausa de 90 segundos. Este instrumento está resistindo nosso contato. Entretanto, nós asseguramos que estamos satisfeitos e que o contato com aquele conhecido como Dom não é, no momento, preferível àquele instrumento. Nós iremos, entretanto, tentar com aquele conhecido como Leonard.
Novamente, nós alertamos ao instrumento que é uma comunicação de banda estreita, que é sentida como uma vibração entrando na aura. Nós iremos agora transferir este contato. Eu sou Ra. Pausa de 90 segundos. Eu sou Ra. Nós os saudamos uma vez mais no amor e na luz de nosso infinito Criador. Nós pedimos que sejam pacientes conosco, pois somos um canal difícil de receber. Entretanto, nós podemos talvez acrescentar algumas dimensões ao seu entendimento. Nesse momento, nós ficaríamos felizes por tentar falar sobre qualquer assunto ou pergunta que aquelas entidades no recinto possam fazer uso em potencial nesse requerimento. 1.1 Questionador. Parece que membros da Confederação têm um propósito específico. Isto é verdade com vocês? E caso positivo, qual é seu propósito? Seção 1. R. Eu sou Ra. Nós nos comunicamos agora. Nós, também, temos nosso lugar. Nós não somos aqueles do amor ou da luz. Nós somos aqueles que são da lei do Uno. Em nossa vibração, as polaridades são harmonizadas, as complexidades são simplificadas, e os paradoxos têm suas soluções. Nós somos um. Esta é nossa natureza e nosso propósito. Nós somos antigos sobre o seu planeta e já servimos, com vários graus de sucesso, na transmissão da lei do Uno, da unidade, da unicidade, a seus povos. Nós já andamos sobre sua terra. Nós vimos as faces de seus povos. Isto não acontece com muitas das entidades da Confederação. Nós descobrimos que não é eficaz. Entretanto, nós então sentimos a grande responsabilidade de termos a capacidade de remoção das distorções e dos poderes que foram dados pela lei do Uno. Nós continuaremos nisto até que seu, digamos, ciclo, tenha apropriadamente terminado. Se não esse, então o próximo. Nós não somos uma parte do tempo, e portanto, somos capazes de estar com vocês em qualquer dos seus tempos. Isto te dá informações suficientes para, a partir delas, entender nosso propósito, meu irmão. 1.2 Questionador. Sim, dá. Obrigado. R. Nós apreciamos sua vibração. Mais alguma pergunta? 1.3 Questionador. Eu já ouvi o nome Ra em conexão com os egípcios. Vocês estão ligados àquele Ra de alguma forma? R. Eu sou Ra. Sim, a conexão é congruente. Podemos elucidar. 1.4 Questionador. Por favor, sim. R. O que você não entendeu? 1.5 Questionador. Você poderia me dar um pouco mais de detalhe a respeito de seu papel com os egípcios? R. Eu sou Ra. A identidade da vibração Ra é nossa identidade. Nós, como um grupo, ou você poderia chamar de complexo de memória social, fizemos contato com uma raça de seu tipo planetário, que vocês chamam de egípcia. Outros de nossa densidade fizeram contato, ao mesmo tempo, na América do Sul, e as então chamadas Cidades Perdidas foram suas tentativas de contribuir com a lei do Uno. Seção 1. Nós falamos com alguém que escutou e entendeu e estava em uma posição de decretar a lei do Uno. Entretanto, os padres e pessoas daquela era rapidamente distorceram nossa mensagem, roubando-a, poderíamos dizer, compaixão com a qual a unidade é formada por sua própria natureza. Já que ela contém tudo, não pode abominar nada. Quando não fomos mais capazes de ter canais apropriados, através dos quais enunciarmos a lei do Uno, nos removemos da então posição hipócrita que havíamos nos permitido nos colocar. E outros mitos, deveríamos dizer, outros entendimentos, tendo mais a ver com polaridade e as coisas de seu complexo vibracional, novamente dominaram aquele complexo social em particular. Isto forma uma quantidade suficiente de informação, ou poderíamos falar mais. 1.6 Questionador. Inaudível. R. Mais alguma questão? 1.7 Questionador. A pergunta foi perdida porque o questionador estava muito distante do gravador de fitas para ser gravado. R. Eu sou Ra. Considere, se desejar,
que o universo é infinito. Isto ainda deve ser provado ou refutado, mas nós podemos garantir a vocês que não existe fim para os seus seres, seus entendimentos, o que vocês chamariam de jornada de busca, ou suas percepções da criação. Aquilo que é infinito não pode ser muitos, pois multiplicidade é um conceito finito. Para se ter infinito deve-se identificar ou definir esse infinito como unidade, do contrário, o termo não tem nenhuma referência ou significado. Em um Criador infinito existe apenas a unidade. Vocês já viram exemplos simples de unidade. Vocês já viram o prisma que mostra todas as cores a partir da luz do Sol. Este é um exemplo simplista de unidade. Na verdade, não existe certo ou errado. Não existe polaridade, pois tudo será, como vocês diriam, reconciliado em algum ponto de suas danças através do complexo mente-corpo-espírito com o qual vocês se divertem ou distorcendo de várias maneiras atualmente. Esta distorção não é de forma alguma necessária. É escolhida por cada um de vocês como uma alternativa ao entendimento da unidade completa de pensamento que une todas as coisas. Não estamos falando de entidades ou coisas similares. Seção 1. De alguma forma, vocês são todas as coisas, todos os seres, todas as emoções, todos os eventos, todas as situações. Vocês são unidade. Vocês são infinitos. Vocês são amor-luz, luz-amor. Vocês são. Esta é a lei do Uno. Podemos elucidar esta lei em maiores detalhes. 1.8. Questionador, inaudível. R. Existe mais alguma pergunta neste momento? 1.9. Questionador. Você pode dizer qualquer coisa sobre as mudanças planetárias a caminho. Barulho no fundo. R. Eu sou Ra. Eu preferi esperar até que este instrumento tivesse novamente alcançado o devido estado de profundidade de concentração, ou objetividade, antes de falar. As mudanças são bem triviais. Nós não nos preocupamos com as condições que antecedem a colheita. 1.10 Questionador. Outra pergunta. É possível criar qualquer aceleração de entendimento em outras entidades ou são todos os esforços do indivíduo em si mesmo para acelerar o entendimento? Em outras palavras, se um indivíduo tenta agir como um catalisador geral para aumentar a percepção da consciência planetária, ele está fazendo nada além de agir sobre si mesmo ou é de fato possível e inaudível? R. Eu sou Ra. Nós devemos responder sua pergunta em duas partes, ambas as quais são igualmente importantes. Primeiramente, você deve entender que a distinção entre você e os demais não é visível para nós. Nós não consideramos que exista uma separação entre os esforços para aumento de consciência da distorção que você projeta como uma personalidade e a distorção que você projeta como outra personalidade. Então, aprender é o mesmo que ensinar, a não ser que você não esteja ensinando o que está aprendendo. Nesse caso, você teria feito pouco ou nenhum bem a você ou a outra. Este entendimento deve ser ponderado pelo seu complexo mente-corpo-espírito, já que é uma distorção que desempenha um papel em suas experiências neste centro. Seção 1. Para continuarmos com a segunda parte de nossa resposta, devemos declarar o nosso entendimento, limitado, no entanto, ele é. Consciência grupo-indivíduo é aquele estado de compartilhamento de entendimento com as outras distorções dos complexos mente-corpo-espírito, que estão dentro do alcance evidente do complexo mente-corpo-espírito individual ou de grupo. Portanto, nós estamos falando com vocês e aceitando tanto nossas distorções quanto suas próprias, de forma a elucidar as leis da criação, pois isto não é uma forma de comunicação ou um tipo de filosofia de fácil compreensão. Entretanto, nosso próprio ser é esperançosamente um exemplo comovente de ambas a necessidade e a quase desesperança de tentar ensinar. Cada um daqueles neste grupo está se esforçando para usar, digerir e diversificar a informação que nós estamos enviando a este instrumento através dos canais do complexo mente-corpo-espírito sem distorção. Os poucos que vocês iluminarão por compartilhar sua luz são uma razão muito mais que suficiente para o maior esforço possível. Servir a um é servir a todos. Portanto, nós oferecemos a questão de volta a você para declarar que, de fato, é a única atividade que vale a pena.
Aprender a ensinar ou ensinar a aprender. Não existe mais nada que possa ajudar a demonstrar o pensamento original, exceto seu próprio ser, e as distorções que vêm do ser inexplicável, inarticulado ou revestido em mistério, são muitas. Então, tentar discernir ou tecer seu caminho através de tantos complexos mente, corpo e espírito quanto possíveis entre seus povos no curso de seu ensinamento é um esforço muito bom a ser feito. Nós não podemos falar mais valorosamente do seu desejo de servir. Podemos falar de qualquer outra forma sobre esse assunto. 1.11 Questionador. Você estará disponível para comunicação. Podemos chamar você no futuro. R. Eu sou Ra. Nós temos bom contato com este instrumento devido às suas recentes experiências com transe. Ele deverá ser capaz de comunicar nossos pensamentos em seu futuro. Entretanto, nós aconselhamos que tenham cuidado ao perturbar o canal por alguns momentos e façam uso do procedimento devido para ajudar este instrumento, que tem, até certo ponto, a necessidade de reentrar ao complexo mente-corpo-espírito. Seção 1. Qual instrumento escolheu para a experiência de vida neste tempo e espaço? Você entende como nutrir este instrumento? 1.12 Questionador. Não. Você poderia explicar? R. Nós sugerimos primeiramente um breve período de silêncio. Então, a repetição do complexo vibratório de som do instrumento, em sua densidade, o que você chama de none. Repita até que uma resposta seja obtida. Então, apoie as mãos na região do pescoço para que o instrumento possa recarregar suas baterias que não estão, devemos dizer, cheias da essência deste campo, em particular, nesse momento. E finalmente, um copo d'água no qual o amor de todos os presentes foi depositado. Isto restituirá esta entidade, pois suas distorções contêm grande sensibilidade para com as vibrações de amor e a água carregada irá confortá-la. Você entende? 1.13 Questionador. Não completamente. R. Eu sou Ra. Nós procuramos em sua mente para encontrar a vibração Malak. É esta vibração, em sua mente, que contém a maior quantidade do que você chamaria de amor. Outros chamariam esta entidade de Kala. A energização da água é feita por aqueles presentes colocando suas mãos sobre o copo e visualizando o poder do amor entrando na água. Isto energizará aquele meio com essas vibrações. Este instrumento está, nesse momento, bem esgotado. Entretanto, seu coração é tal que ele continua aberto para nós como um canal. Esta é a razão pela qual nós gastamos tempo e espaço para explicar como as distorções do que vocês chamam de fadiga podem ser amenizadas. Sob nenhuma circunstância este instrumento deve ser tocado antes que ele tenha respondido ao seu nome. Eu não quero levar este instrumento além de suas capacidades de energia física. Ela está ficando baixa. Portanto, eu devo deixar este instrumento. Eu os deixo na glória e na paz da unidade. Sigam adiante em paz, no júbilo do poder do Uno Criador. Eu sou Ra. Seção 2. 20 de janeiro de 1981. 2.0 R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz de nosso infinito Criador. Eu estou com este complexo mente-corpo-espírito, que se oferece como canal. Eu me comunico com vocês. Perguntas são adequadas em suas projeções de distorções mentais neste tempo e espaço. Portanto, posso assegurar a este grupo que meu próprio complexo de memória social tem um método particular de comunicação com aqueles poucos que possam ser capazes de harmonizarem suas distorções com as nossas, que é responder a solicitações de informação. Nós estamos confortáveis com este formato. As perguntas podem agora começar. 2.1 Questionador. Eu suponho que existam pessoas suficientes que entenderão o que você diz, interessadas o suficiente, para nós escrevermos um livro de comunicações e eu estava pensando se você concordaria com isso, nós fazemos um livro. E caso sim, eu estava pensando que possivelmente um pouco do seu retrospecto histórico seria apropriado. Inaudível. R. Eu sou Ra. A possibilidade de comunicação, como você a chama, dele para com ele através da distorção aceitável para o seu sentido é a razão pela qual contatamos este grupo. Existem poucos que entenderão, sem distorção significante,
aquilo que nós comunicamos através desta conexão com este complexo mente-corpo-espírito. Entretanto, se é seu desejo compartilhar nossas comunicações com outros, nós temos a distorção no sentido de percebermos que isto seria extremamente útil para regularizar e cristalizar seus próprios padrões vibratórios sobre os níveis de experiência que vocês chamam de vida. Se um for iluminado, não seriam todos iluminados. Portanto, nós somos orientados no sentido de falar a vocês da forma que for necessária para a satisfação do seu saber. Ensinar a aprender é a lei do Uno em uma de suas distorções mais elementares. Seção 2. 2.2 Questionador. Você poderia nos dizer algo sobre seu retrospecto histórico, seu tempo remoto na ilusão e o tempo do contato, possivelmente sua encarnação neste planeta que você já falou a respeito? E contato com raças mais antigas neste planeta. Então teríamos algo para começar a escrever este livro. Eu sou Ra. Nós estamos conscientes que sua mente-corpo está calculando o método apropriado para realizar a tarefa de criar um instrumento de ensino-aprendizado. Nós estamos conscientes de que você considera interessante nossa encarnação, como você a chama. Nós aguardamos uma segunda pergunta para enfatizar que o tempo e espaço de vários milhares de seus anos criam um tipo falso de interesse. Então, ao darmos esta informação, nós solicitamos que a devida falta de estresse seja colocada em nossas experiências em seu espaço-tempo local. O ensino-aprendizado, que é de nossa responsabilidade, é filosófico em vez de histórico. Nós podemos prosseguir com seu pedido, que é inofensivo se apropriadamente avaliado. Nós somos aqueles da Confederação que há 11.000 dos seus anos vieram a duas de suas culturas planetárias que estavam, naquele momento, intimamente ligadas com a criação do único Criador. Era nossa ingênua crença que poderíamos ensinar a aprender através do contato direto e as distorções do sentimento individual do livre-arbítrio, ou personalidade, estariam fora de perigo, nós pensávamos, de serem perturbadas. Já que estas culturas já estavam intimamente alinhadas com uma crença que englobava tudo e todos numa consciência geral. Nós viemos e fomos bem recebidos pelos povos que queríamos servir. Nós tentamos auxiliá-los de formas técnicas tendo a ver com a cura das distorções dos complexos mente-corpo-espírito através do uso de cristais, apropriados à distorção, distribuídos dentro de séries apropriadas de material tempo-espaço. Assim foram as pirâmides criadas. Nós descobrimos que a tecnologia estava reservada amplamente para aqueles com a distorção efetiva de poder mente-corpo. Isto não era um objetivo da lei do Uno. Nós deixamos suas pessoas. O grupo que trabalhava com aqueles da área da América do Sul, como vocês chamam aquela porção da sua esfera, não desistiu tão facilmente. Eles retornaram. Nós não. Entretanto, nós nunca deixamos sua vibração devido à nossa responsabilidade pelas mudanças em consciência que nós primeiramente causamos e então descobrimos terem sido distorcidas de formas não. Seção 2. Relegadas pela lei do Uno. Nós tentamos contatar os dominadores da terra a qual nós viemos, aquela terra que vocês chamam Egito, ou em algumas áreas, a Terra Sagrada. Na 18ª dinastia, como é conhecido em seus registros de distorções espaço-tempo, nós fomos capazes de contatar um faraó, como vocês o chamariam. O homem era pequeno em experiência de vida no seu plano e era o que este instrumento chamaria de andarilho. Então, este complexo mente-corpo-espírito recebeu nossas distorções de comunicação e foi capaz de misturar suas distorções com as nossas. A esta jovem entidade foi dado um complexo de som vibratório que vibrava em honra a um Deus próspero. Este complexo mente-corpo, que nós chamamos instrumento por conveniência, se chamava Amon. A entidade decidiu que este nome, sendo em honra a um entre muitos deuses, não era aceitável para inclusão em seu complexo vibratório de som. Então, ele mudou seu nome para um que honrasse o disco do Sol. Esta distorção, chamada Aten, era uma distorção próxima à nossa realidade, como nós entendemos nossa própria natureza de distorção do complexo mente-corpo-espírito. Entretanto, não vem totalmente em alinhamento com a intenção do ensino-aprendizado que for enviado. Esta entidade, Akhenaten, ficou convencida de que a vibração do Uno era a verdadeira vibração espiritual e assim decretou a lei do Uno. Entretanto, as crenças desta entidade foram aceitas por muito poucos.
Seus padres fizeram apenas trabalho de oratória, sem a distorção espiritual na direção da busca. As pessoas continuaram em suas crenças. Quando esta entidade não estava mais nesta densidade, novamente as crenças polarizadas nos muitos deuses voltaram a seus meios e continuaram assim até que aquele conhecido como Muhammad libertou os povos para uma distorção mais inteligível dos relacionamentos de mente, corpo e espírito. Você tem um interesse mais detalhado neste momento. 2.3 Questionador: nós estamos muito interessados na história inteira que você tem para contar e em entrar na lei do Uno em mais detalhes. Haverá várias questões que eu perguntarei na medida em que nós seguimos, que podem ou não estar diretamente relacionadas ao entendimento da lei do Uno. Entretanto, eu acredito que a maneira apropriada de apresentar isto como um veículo de ensino-aprendizado para a população do planeta que irá lê-la, atualmente, é investigar. Seção 2. Diferentes facetas do que você nos conta. Você falou de cura por cristais. Uma outra coisa que eu posso mencionar é que quando o instrumento se tornar fadigado nós desejaríamos cortar comunicação e continuá-la em um momento posterior, depois que o instrumento estiver recarregado. E, se o instrumento estiver adequado neste momento, eu gostaria de um pouco de informação sobre a cura por cristais, que você mencionou. Eu sou Ra. O princípio da cura por cristais é baseado no entendimento da natureza hierárquica da estrutura da ilusão que é o corpo físico, como vocês o chamariam. Existem cristais que trabalham sobre as energias vindo para o corpo espiritual, existem cristais que trabalham sobre as distorções do espírito para a mente, existem cristais que equilibram as distorções entre a mente e o corpo. Todas estas curas por cristais são carregadas através de canais purificados. Sem a relativa cristalização do curandeiro trabalhando com o cristal não estará apropriadamente carregado. O outro ingrediente é um alinhamento apropriado com os campos de energia do planeta sobre o qual vocês habitam e as distorções ou fluxos holísticos ou cósmicos que entram na aura planetária de tal maneira que uma relação apropriada de formas e disposição dentro destas formas é de auxílio indicado no processo de desemaranhamento ou balanceamento. Falar sobre os vários cristais a serem usados seria exaustivo para este instrumento, apesar de você poder nos perguntar, se desejar, em outra sessão. A delicadeza, digamos, da escolha do cristal é muito crítica, e na verdade, uma estrutura cristalina tal como um diamante ou rubi pode ser usada por um canal purificado, que está preenchido com o amor-luz do Uno, em praticamente qualquer aplicação. Isto, é claro, exige iniciação, e nunca houve muitos a perseverarem a extensão de progredirem através dos vários abandonos de distorções que a iniciação causa. Podemos informá-los mais, de qualquer forma razoavelmente breve, sobre este ou outro assunto. 2.4 Questionador: sim. Você mencionou que as pirâmides foram uma consequência disso. Você poderia expandir um pouco sobre? Vocês foram responsáveis pela construção da pirâmide. E qual o propósito da pirâmide? Seção 2. Eu sou Ra. As maiores pirâmides foram construídas por nossa habilidade no uso das forças do Uno. As pedras estão vivas. Nunca foi assim entendido pelas distorções de mente, corpo e espírito de sua cultura. Os propósitos das pirâmides eram dois. Primeiramente, ter um local de iniciação apropriadamente orientado para aqueles que desejavam se tornar canais purificados ou iniciados para a lei do Uno. 2. Nós desejávamos então guiar cuidadosamente os iniciados no desenvolvimento de uma cura das pessoas, que eles buscavam para auxiliar, e do próprio planeta. Pirâmide após pirâmide carregada pelo cristal e pelo iniciado foram desenvolvidas para balancear a entrada de energia da Una criação com as muitas e múltiplas distorções da mente, corpo e espírito planetária. Neste esforço, nós fomos capazes de continuar o trabalho que irmãos de dentro da Confederação efetuaram através da construção de outras estruturas portadoras de cristal e, assim, completar um anel, se você desejar, destas em torno da, como este instrumento nos faria vibrá-la, superfície da Terra. Este instrumento começa a perder energia. Nós solicitamos mais uma questão ou assunto, e então, nós deveremos nos retirar por este tempo e espaço. 2.5 Questionador: você poderia mencionar, houve originalmente uma pedra no topo da pirâmide, do que ela era feita e como vocês moveram os blocos pesados para construir a pirâmide?
Qual técnica foi usada para isso? R. Eu sou Ra. Eu solicito que nós sejamos questionados sobre essa questão em nosso próximo trabalho. Como você nomearia o compartilhamento de distorção que nossas energias produzem? Se você tem alguma questão sobre o uso apropriado desta mente corpo-espírito, nós gostaríamos que você a perguntasse agora. 2.6 Questionador. Considere as perguntadas. Eu quero dizer, eu não tenho nada para continuar. Qual é o uso apropriado deste instrumento? O que nós deveríamos fazer para maximizar sua habilidade de conforto, rejuvenescimento, etc. R. Eu sou Ra. Nós ficamos gratos por você perguntar esta questão, pois não é de nosso entendimento termos o direito-dever de compartilhar. Seção 2. Nossas percepções sobre qualquer assunto, além de filosofia, sem uma pergunta direta. Entretanto, esta mente corpo-espírito não está sendo corretamente usada e, portanto, está experimentando distorções desnecessárias do corpo na área da fadiga. As vibrações podem ser bem purificadas pelo simples percurso do círculo do Uno e a vibração verbal, enquanto percorrido, do seguinte diálogo. Pergunta: qual é a lei? Resposta: a lei é Uno. Pergunta: por que nós estamos aqui? Resposta: nós buscamos a lei do Uno. Pergunta: por que nós procuramos Ra? Resposta: porque Ra é um humilde mensageiro da lei do Uno. Ambos juntos, regozijem-se então e purifiquem este lugar na lei do Uno. Não deixem nenhuma forma pensamento entrar no círculo que nós percorremos em torno deste instrumento, porque a lei é Uno. O instrumento neste momento deverá estar em transe. O alinhamento apropriado é com a cabeça apontada 20 graus norte por nordeste. Esta é a direção a partir da qual as distorções de amor-luz mais novas ou da nova era, que são menos distorcidas, estão emanando, e este instrumento encontrará conforto nelas. Este é um instrumento sensível, com isso queremos dizer que as distorções que entram em seu complexo mente-corpo-espírito vêm a partir de qualquer um de seus sentidos. Assim, é bom fazer o seguinte: colocar na cabeça da entidade um cálice de água virgem. Ao centro, o livro mais proximamente alinhado com as distorções mentais do instrumento, que estão alinhadas mais aproximadamente com a lei do Uno, esta sendo a Bíblia que ela toca mais frequentemente. Ao outro lado da Bíblia, uma pequena quantidade de censo, ou incenso, em um incensário virgem. Atrás do livro simbolizando o Uno, aberto no livro de João, capítulo 1, uma vela branca. Seção 2. O instrumento seria fortalecido pelo uso de uma túnica branca. O instrumento deve estar coberto e inclinado, os olhos cobertos. Nós sentimos que, apesar disto ser um complexo de atividade e circunstância, e poder parecer muito distorcido com relação a uma experiência de ensino-aprendizado cheia de propósito, estas elaborações sobre a técnica do transe facilitarão as distorções de mente daqueles em torno do instrumento. Na medida em que eles percebem melhora nas distorções do instrumento com relação à fadiga. Nós acrescentamos apenas que, se estas sessões de ensino-aprendizado forem tidas durante tempo e espaço durante o qual seu corpo solar não ilumina seu quarto, é melhor chamar o instrumento antes de se acender o mecanismo iluminador. Eu sou Ra. Eu os deixo na glória e na paz do Uno Criador. Regozijem-se no amor-luz, e sigam adiante no poder do Uno Criador. Em alegria, nós os deixamos. Adonai.